O Mais Pecuária destaca um assunto da maior importância para você a partir de agora. João Pedro Cuti Dias está aqui comigo. Nós vamos falar de um seguinte cenário. A pecuária pode apresentar uma estratégia importante para diversificar atividades em Mato Grosso. Não é novidade, você vai dizer. Claro, a gente já fala sobre integração lavoura e pecuária há muito tempo. E nesse cenário, a pecuária ser um importante aliado do produtor, principalmente num momento como esse. A instabilidade de preços dos grãos. O preço da soja caiu, o preço do milho caiu na atual temporada. Tudo vai depender, no entanto, da tecnologia empregada para tornar a pecuária rentável, trabalhando em sintonia com as lavouras. Pode parecer óbvio para você, mas tem ciência nisso. Nós vamos conversar com o médico veterinário Dr. Luciano Rezende, que é sócio-diretor da empresa Nutripura, que defende afirmações como essas. Ele está em Rondonópolis e vai conversar comigo e com o João Pedro Cuti Dias também. Quero começar perguntando o que eu mencionei no início, na apresentação. Nós já ouvimos que o pecuarista busca a agricultura para melhorar as pastagens, por exemplo. Planta a soja, o nitrogênio da soja, acaba ajudando a melhorar o solo, depois ele vem com as braquiárias e o capim nasce mais vigoroso. Isso a gente já sabe, não é? Agora, os agricultores é que buscam ajuda na pecuária tecnificada para tocar a atividade agrícola e evitar prejuízos como esses que nós estamos tendo na atual temporada. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista. Como é que funciona num cenário como esse? Boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, a gente sempre prega que o mais importante dentro de uma fazenda é a gente entender todo o sistema de produção, em especial entender como que você consegue ter o máximo lucro da fazenda, né, da terra. E, obviamente, quando que a gente usa a integração lavoura-pecuária, você tem um processo de ganha-ganha aí, não só por você sair desses pontos, às vezes, de pico ou de baixa de um segmento ou outro, né, agricultura e pecuária, mas também você diversifica aí, sai da monocultura, você tem benefícios aí do uso da pecuária dentro das terras de agricultura, assim como da agricultura para a pecuária. Então, esse ganha-ganha aí, eu acho que é o grande diferencial, que em momentos como esse, ele volta à tona e ele começa a mostrar que tem mais saídas do que a gente normalmente está acostumado, né? Diz que na crise que a gente começa a restabelecer novos processos, né? E esse não é um novo processo, mas é um processo que está um pouco esquecido e volta com tudo agora dentro desse cenário aí que a gente está vendo. Mas isso, já o João Pedro vai te fazer uma pergunta. A minha pergunta agora é seca, né? Isso não é da noite para o dia, né? Que acontece. Desculpa. Um cenário ideal como esse. Está me ouvindo? Alô? Será que ele nos ouve? Agora voltou, Zaidan, desculpa. Ah, que bom, que bom. Então, o João Pedro já vai fazer a pergunta, mas esse cenário que você mencionou, que seria ideal para o agricultor num momento como esse, não se dá da noite para o dia. Acho que tudo na vida que a gente quer de curto prazo, normalmente é mais complicado, né? Principalmente nesse sistema de agricultura, de pecuária, que a gente não vive uma corrida curta, né? A gente vive uma jornada, né? Então, existe muito planejamento, existe o que a gente costuma falar, né? Tem que ter um diagnóstico muito elaborado do sistema de produção e um plano de ação aí de pelo menos médio prazo para a gente poder identificar os pontos que podem oscilar, né, dentro dessa jornada. E a gente já viu isso várias vezes, nada fica bom para sempre, assim como nada fica ruim para sempre, né? Então, quando você consegue trabalhar pensando no médio e longo prazo,
Isso facilita esse processo de você estar integrando não só lavoura e pecuária, como qualquer outra opção que você tem para trabalhar dentro da fazenda. E quanto vou sempre insistir nisso, quanto você trabalha o solo, quando você trabalha o uso melhor da terra, isso com o tempo volta muito mais em rentabilidade e menores riscos dentro do sistema de produção, né? Isso é que a gente tem que trabalhar e estar muito atento, diminuir sempre, tentar mitigar sempre os riscos para a gente não ficar tão à mercê de mercado e entender que a jornada é longa, mas bem planejada, ela é bem sucedida. Já tem uma série de pesquisadores que falam o seguinte, que quando você coloca a integração lavoura com pastagem na segunda safra e a presença do animal, do ruminante nesse processo, você tem um ganho significativo em termos de qualidade no solo. Tanto porque quando o bovino come a parte aérea, morre um pouco de raiz e essas raízes viram humus no solo. E também, especialmente as gramíneas, elas emitem mais raízes para compensar isso. Vocês estão mensurando, há uma mensuração a respeito desse impacto positivo da presença do ruminante no período da segunda safra, vamos falar assim? Já tem várias pesquisas que estão levando a um maior conhecimento de tudo isso que você está falando, João. Por exemplo, já entende-se que existe um ganho biológico quando você coloca o boi pastejando nesse processo, né? E já começa a medir também, que é uma medição muito mais de fazenda, isso que está se comprovando dentro das instituições científicas, que quando você tem só o capim pós-lavoura, você tem um aumento de sacas de soja depois de produtividade. Quando você entra com boi, o que a gente tem visto é um aumento além desse que daria só com capim, em torno de 4 sacas de soja por hectare, complementando esse ganho. Agora, parece que está indo a pesquisa aí mostrando que essa parte biológica, mas eu acho que ainda vai ter grandes avanços aí para discutir exatamente o que é o principal ponto que interfere nesse processo. Mas, para mim, a princípio, o mais importante é que realmente parece que está constatado aí esse aumento na produção quando você faz o uso do boi. Importante também do ponto de vista econômico, né? Porque à medida que você consiga mensurar essa questão dessa pegada de carbono, vai abrir mercados para o Brasil mais exigentes que hoje estão preocupados com essa questão da mudança climática, a questão de gases de efeito estufa. Porque à medida que você reduz a idade de abate do animal, consequentemente reduz a emissão de metano, por exemplo. Mas principalmente por essa questão dessa ativação dessa microbiota no solo, porque nós sabemos que 3/4 do carbono que tem no planeta está no solo, 1/4 está na atmosfera. Nós temos que trazer esse excesso da atmosfera para dentro do solo. E esse sistema, quando a gente consegue fazer um bom manejo nessa pastagem, você consegue, ao longo do tempo, um aumento significativo na matéria orgânica do solo, né? Então, os efeitos são vários, né? Quando você fala de solo e produtividade, mas pegando o gancho aí da sustentabilidade, o que a gente tem feito é medir a pegada de carbono dessas fazendas que a gente atende, né? E o importante disso tudo, primeiro, a gente desmistifica alguns pontos que às vezes estão muito falados, mas pouco estudados, né? Quando a gente fala desse sistema, a gente tem que pensar em balanço de carbono, não só em emissão de gases, né, metano, que transforma em CO2 para poder fazer a mensuração, mas sim no balanço, né? Quanto que isso é exposto e quanto que isso é mitigado dentro do sistema. E quanto melhor é seu sistema de produção, quanto mais você é eficiente dentro desse processo, ou seja, quanto melhor você maneja, mais você mitiga e o seu balanço fica cada vez melhor comparando aí com fazendas que às vezes não tem um processo produtivo tão bem manejado, né? E isso é algo que vem mudando um pouco, que já foi dito várias vezes que o capim não interfere nessa mitigação. E a gente tem percebido, medido, e a ciência já tem mostrado que um capim bem manejado, você tendo mais raiz nesse capim, você consegue sim absorver mais carbono no solo, e isso favorece aí esse balanço de carbono, né? Então é importante isso. A sustentabilidade dentro desse processo de produção é fundamental, e
muito bom ainda que ela vem aliado à lucratividade e à produtividade. Quanto mais você produz dentro desse sistema, mais você coopera, seja no efeito poupa-terra, ou seja na mitigação desse carbono, e quanto melhor você maneja, principalmente o manejo dos pastos, né, quanto melhor você maneja, isso também melhora esse efeito de sustentabilidade, e obviamente um pasto bem manejado aumenta fundamentalmente o lucro dentro do sistema. Então você trabalhar com produtividade, lucratividade e sustentabilidade estão intrinsecamente, né, ligados, e isso favorece todo o processo, seja ele produção, seja ele lucratividade, e dá essa tranquilidade para o produtor que trabalha direitinho, que eu costumo falar que ele é amigo do meio ambiente na maioria das vezes, e que isso é importante chegar até o ouvido dos consumidores, né, que produtor bom, produtor que maneja bem, com certeza ele é amigo do meio ambiente e é amigo desse ecossistema todo. Todos nós no Brasil sofremos com a questão de atraso de chuva, calor, ondas de calor, chuvas muito fortes. Vocês conseguiram avaliar esses produtores que estão junto com vocês, a resiliência dessa lavoura dele em relação a essa mudança, esses problemas que houveram, principalmente na questão climática esse ano ou não? A gente está acabando de fechar esses números, mas esses números, esse ano especificamente, que foi muito desafiador, como você mesmo disse, principalmente nas regiões mais a noroeste e norte do Mato Grosso, que tem a safrinha de soja, né? E aí esse veranícola trabalhou bastante. Quem estava com a terra que foi pós uso do gado, ele conseguiu ter uma produtividade maior. Mas isso não significa, num ano tão desafiador que esse, que isso foi a solução para a rentabilidade. Foram raros os casos para nós aqui que teve uma produtividade maior do que o custo de produção. Mas a gente teve melhora em relação a quem não usou esse sistema integrado, principalmente em terras de baixa textura, né? Onde essa terra de baixa textura, eu pessoalmente acho quase que uma necessidade para você ter lucratividade trabalhar no sistema de integração. Algumas fazendas já anteciparam alguns números, falando aí, chega a 20 sacos de soja a mais por hectare, quando você trabalha bem esse processo de integração. Mas pelo menos em terras de baixa textura, a gente tem contado aí com pelo menos 8 sacos de soja a mais de produção nesse contexto. Luciano, eu vi uma declaração sua dizendo o seguinte: é preciso que os produtores compreendam o verdadeiro sentido da integração lavoura e pecuária. O que o senhor quis dizer com isso? Tem a ver com o que nós falamos na abertura, que os agricultores têm que aprender também com os pecuaristas tecnificados? O que a gente costuma defender quando a gente vai trabalhar a integração lavoura-pecuária é que o sistema ele acaba ficando um pouco mais complexo e a gente tem que ter uma precisão no entendimento desse sistema de produção. O que normalmente a gente vê, principalmente nesses agricultores que estão entrando há pouco tempo com a pecuária, que eles trabalham com, seja 2 anos, por exemplo, de soja, depois voltam 2 até 3 anos de pecuária, e eles não repõem a adubação dessa área, e depois o custo desses 3 anos aí volta para a agricultura, uma terra onde foi, vamos falar assim, consumidos nutrientes, e aí acaba ficando um custo soja, um custo caro para a agricultura. O que a gente defende nesse processo é que quando você trabalha esse sistema de integração, corrigindo esse solo, mantendo esse solo com altos níveis de nutrientes, quem vai decidir a volta da agricultura passa a ser a própria agricultura, não a baixa produtividade da pecuária. Por quê? Porque quando você começa a ter alguns problemas de doença ou baixa produtividade da soja, por exemplo, aí você sim vai chamar a terra que estava com pecuária, essa terra volta com os níveis de nutrientes elevados, como foram pegos para a pecuária, e ainda com o efeito aí microbiológico que a gente tem falado que parece que está sendo confirmado, e aí a soja volta produzindo bem mais do que antes de entregar para a pecuária. Outro ponto importante também que a gente tem discutido, debatendo muito junto com os agricultores, é como que eu tenho esse custo na mão, né? É muito comum a gente enxergar a pecuária, às vezes, sem o custo corporativo, por exemplo, né? Não se coloca nada do custo de gestão, do escritório na cidade, de toda essa parte aí de gestão e operação dentro do custo da pecuária, e às vezes mascara um pouco esse processo.
Então, o que a gente fala é, use a pecuária do mesmo jeito que vocês têm costume de usar a agricultura, sempre corrigindo o solo, sempre pensando em fazer que esse solo seja cada vez mais fértil, com todos os custos na mão para você ter mais uma opção do que fazer dentro do processo produtivo da fazenda. E não a pecuária entrar só numa questão de ter o gado por ter, ou muitas das vezes, a gente escuta bastante falar que a pecuária não é lucrativa dentro desse sistema porque não se mede adequadamente. E o advindo aí da integração, você ter ganho de peso com manejo de pasto aí, principalmente nos 120 dias de seca, né? Isso dá uma diferença gigantesca dentro do sistema de produção. Isso eleva bastante a lucratividade do sistema. Desde que você depois tenha pasto de qualidade também nas águas, com alta fertilidade, colha bem esse pasto, e aí você vai ser muito, mas muito competitivo dentro desse sistema de produção. Então, acho que é isso, né? Enxergar a terra como principal negócio, enxergar o custo de todo o sistema de produção, de toda a fazenda, para você poder ter decisões inteligentes aí dentro do sistema de produção completo. Que bom. Nós agradecemos médico veterinário Luciano Rezende, que é sócio-diretor da Nutripura. Obrigado pelas explicações, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, sempre à disposição. Um abraço a todos que estão assistindo e a vocês aí.